o ato é a intenção. Tá? Como, por exemplo, o suicídio. Tá? O suicídio é eminentemente intenção. Se há ou não a intenção de abreviar a vida. Homicídio, se há ou não a intenção de retirar a vida física do outro. Tanto é que é consagrado dentro do Livro dos Espíritos a questão da legítima defesa. Se não tiver outra maneira de se salvar, a não ser investindo contra o agressor, é considerada a legítima defesa também. Tá? Então, é tudo intenção. Quando nós falamos a palavra canibalismo, se alimentar de carne humana, naturalmente vem uma repulsão natural. Né? Há agora, recentemente lançado pela Netflix, um filme chamado Sociedade da Neve, que é uma refilmagem de um filme da década de 70, que fala a respeito de um fato verídico. Um time, eu não me recordo se é de futebol ou não, mas enfim, de rugby, né? Que estava indo a um determinado país e passou pela Cordilheira dos Andes, teve um acidente, e ali eles ficaram por dias, semanas, 70 dias. E precisaram, para não morrer, se alimentar daqueles que haviam morrido. Então, gerou essa celeuma, essa repugnância natural. Então, nesse caso, a gente precisa analisar a intenção. Tá? A intenção. Eles fizeram isso por necessidade, né? Apesar de ser uma questão trágica, uma questão repugnante, eles se alimentavam, eles morriam. Tá? E, diante disso, é muito complicado a gente avaliar, porque nós não estamos numa situação de estresse extremo. Né? Será que nós não agiríamos da mesma forma em uma situação semelhante? A gente precisa sempre analisar isso. Né? Agora, quando nós abrimos a questão 723 do Livro dos Espíritos, Kardec toca na ferida do movimento espírita. A alimentação animal para o homem é contrária à lei da justiça? E aí muita gente desce o pau em Kardec. Porque Kardec, o Espírito de Verdade, coloca assim: para a vossa constituição orgânica é necessária a alimentação animal, uma vez que a carne alimenta a carne. E aí muita gente fala que não há necessidade, porque hoje há alimentação vegetariana, alimentação vegana, que há uma substituição quase perfeita das proteínas da carne. Só que o que a gente precisa analisar é o contexto da época, gente. Kardec se baseou, e a espiritualidade superior se baseou, nos conceitos da época. Na época, se a gente pegar aí 30 anos atrás, ninguém falava em alimentação vegana. Era muito raro. Né? Imagina há 160 anos atrás. Não se tinha alimentação vegana, alimentação vegetariana, era muito raro. Então, ele se manifestou, ou eles se manifestaram, conforme o grau evolutivo, o grau de conhecimento da sociedade da época. E se nós formos levar ao pé da letra, quando a gente pega lá o livro Atos dos Apóstolos, de Lucas, encontramos lá no capítulo 3, versículo 19,
quando Jesus aguarda os apóstolos à margem do lago de Genezaré e passa a noite com eles e se alimenta de peixe. Multiplica os peixes. Exatamente. E aí, se nós formos querer ser mais reais do que o rei, a gente fala, não, mas então Jesus errou. Como que Jesus se alimentava de peixe? Porque a alimentação básica das pessoas à época, pobre, tá, gente? Não estou falando 99% da população era miserável naquela época de Jesus. Era pão e peixe. Imagina Jesus chega e fala, olha, vocês não podem mais comer peixe, porque não pode. Né? Dizer comer pão. Né? Então, quando se fazia uma festa de... Olha, ponto nevrálgico, um ponto delicado. A cultura hebraica dizia o seguinte, quando é feita uma festa de casamento, a festa é feita durante 7 dias. 7 dias. Qual a alimentação utilizada? Um boi cevado. Tanto que lá na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo vem, o que o pai pede para o servo fazer? Matar um boi cevado para a festa. Então, a alimentação do casamento da bodas de Caná, onde Jesus estava, foi um boi cevado. Vamos utilizar a lógica, gente. Jesus na festa. Não, desculpa, mas eu não como carne. Não tem nada vegano aí, não? Então, a gente precisa ter coerência. Mas Jesus é o modelo de sim. Mas lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, quando Jesus é confrontado por Pedro acerca da transformação de água em vinho, e aí há um questionamento em relação ao teor alcoólico desse vinho, mas isso é questão para um outro dia, senão a gente perde muito tempo. Jesus fala, Pedro, não há alegria maior que trazer alegria aos irmãos. Então, ele multiplica o vinho não como incentivo à beberagem, até porque o vinho que era utilizado em casamentos não tinha teor alcoólico. Tá? Mas a alimentação, né, que era utilizada nas festas naquela época era animal. Então, só para tirar essa questão do canibalismo da frente, para que a gente possa compreender o objetivo básico da questão. Tá? O nosso irmão Edson Siqueira, ele tem um livro sobre alimentação animal. Inclusive, semana que vem, eu olhei ali, semana que vem ele está aqui. Perguntem a ele, que ele tem anos luz à minha frente em relação a esse assunto. Mas hoje em dia, nós podemos nos dar ao luxo de não ter uma alimentação animal, porque nós temos total condição de substituir. Mas a época de Kardec não era assim. Tá? Tanto é que Chico Xavier comia carne. Muita gente bate nessa tecla, né? Chico comia carne, Hitler não. Se analisar a questão do Chico. O Chico viveu começo do meio do século XIX, do século XX, né? Numa época pobre, não tinha condição de ter nem uma alimentação vegetariana, quiçá uma alimentação vegana, não tinha dinheiro para isso, não tinha condições para isso. Divaldo Franco, nas suas inúmeras viagens pelo mundo, vai chegar, o pessoal com todo carinho, com todo amor, faz um jantar para ele, um almoço para ele. Não, desculpa, me alimento de carne. Entende? Então, nós precisamos analisar o contexto, tá?
Diante disso, vamos partir para o que interessa, que é a questão. Ainda na espiritualidade, o espírito analisando a questão da sua reencarnação, estudando as diversas condições do seu plano encarnatório para progredir, como pensa poder fazê-lo ao nascer, por exemplo, entre povos canibais, entre povos primitivos. Espíritos já avançados, moralmente, não fisicamente, tá? Não nascem entre canibais. Entre eles nascem espíritos com a natureza dos canibais, ou que eles são inferiores. Ele está usando canibais aqui como um exemplo. Tá? Então, espíritos avançados, eles nascem para evoluir, porque a questão aqui da pergunta, por isso que eu falo que é importantíssima a análise da pergunta. Quando ele estuda as condições para progredir. Para progredir, um espírito avançado precisa encarnar entre povos primitivos para evoluir? Não. Ele pode encarnar entre povos primitivos? Pode, mas não para evoluir. Porque senão a gente vai... Não, espera lá. Então, o que a doutrina espírita fala em relação ao processo de transição planetária e que os espíritos nobres estão encarnando na Terra é mentira. Eles encarnam na Terra, mas não é para progredir, é em missão. É diferente, mas aí eu estou dando spoiler, que aí entra a próxima questão. Tá? Então, espíritos já avançados não nascem entre canibais, ou espíritos inferiores. Entre eles nascem espíritos com a mesma natureza, a mesma tendência, o mesmo padrão vibratório, as mesmas vontades, as mesmas dificuldades, ou que eles são até inferiores. Inferiores. Quais são os espíritos inferiores aos mais inferiores que nós temos aqui na Terra? Moralmente. Nós estamos em que característica de mundo? Um mundo, provas e expiações. Qual o inferior a nós? Primitivo. Então, existem espíritos que vivem em mundos primitivos que são mais inferiores do que aqueles que são considerados inferiores aqui na Terra. Tá? Tá tudo bem até aí? Tá caminhando bem? Que aqui é assim, se você não entender a base, o conceito, você se perde. Tá? Tá tudo bem? Vocês juram? Tá bom. Aí Kardec fala o seguinte: sabemos que os antropófagos, ou seja, aqueles que se alimentam de carne, não estão no último grau da escala evolutiva. Não são a base da inferioridade moral da escala evolutiva. E que há mundos, quais mundos? Primitivos, onde o embrutecimento e a velocidade ultrapassam em tudo o que conhecemos na Terra. Mundos inferiores ao planeta Terra. Esses espíritos que habitam mundos ainda inferiores, que lá habitam, são ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. Ou seja, para evoluir, precisa ainda chegar à condição de espírito primitivo aqui na Terra, precisa comer muito arroz com feijão, hein? Aí ele fala o seguinte: esses espíritos que lá habitam ainda são mais inferiores do que os inferiores do vosso mundo.
E nascer entre os nossos selvagens, para eles é um progresso. E exercer entre nós uma profissão que o obrigasse a derramar sangue. Então, espíritos que ainda estão vinculados vibratoriamente, moralmente, à condição de espírito primitivo, de um mundo primitivo, ao encarnarem na condição de um primitivo da Terra, já é evolução para ele. Quer ver? O processo evolutivo, ele se dá lentamente, gradualmente. Uma cor moral vai se fundindo à outra, se mesclando, até que uma vai desaparecendo e a outra ficando mais forte. É assim. Um exemplo. Querem ver? Quem conhece aqui a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. É um absurdo? É um absurdo. Mas é uma evolução da lei da época. De Abraão. Todo mundo sabe quem é Abraão, né? Tá? Abraão, o pai da raça hebraica, 2.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos antes de nós. Por que Abraão instituiu a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Porque a lei na época era pior. Como era pior? Se você entrasse na casa, na tenda de um vizinho, e roubasse uma galinha, ele tinha o direito de entrar na tua, estuprar e matar a sua esposa, matar os seus filhos, te matar e pegar tudo que era seu. Era a lei. Então, vem a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, para regularizar a força entre a ação criminosa e a pena. Entende? Já é um avanço. Mas 4.000 anos depois, para a gente, é um absurdo. Onde já se viu fazer o mesmo que a pessoa fez. É um absurdo. Mas naquela época, era um avanço. Assim como daqui a 4.000 anos, o pessoal vai horrorizar com o que a gente faz hoje e não está nem aí. Oi? A gente usa um pouquinho disso ainda, né, mano? Sim. A gente vai jogar bola. Eu mesmo, no caso, ia jogar bola. O cara dava um chute. Na próxima eu pego ele. Na próxima eu pegava. Mas aí entra um processo de vingança, né, de primitivismo. Como alguns povos ainda no mundo estão vinculados a isso, né? Algumas culturas, principalmente do Oriente Médio, existem esse tipo de punição, olho por olho, dente por dente. Mas é uma característica evolutiva daquele povo, né, que ainda é primitivo. Né? Porque essa lei de Talião ela era institucionalizada, né? Institucionalizada. Pelo menos aqui para nós, institucionalmente não tem isso mais, o olho por olho, dente, mas individualmente, aí é de cada um, né? Da mesma forma, a pena de morte. A pena de morte, em alguns países, é institucionalizada. Ou seja, a lei permite. Mas está correto? Nem tudo que a lei permite é moralmente aceito. É moralmente certo. Né? Gente, a gente não pode esquecer do passado. Há 130 anos atrás, ontem de manhã, na história da humanidade, a lei permitia que você tivesse um irmão como escravo. Se vendia pessoas em praça pública. E a lei autorizava. Entende? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Deixa eu só trocar a página aqui agora. Então, esses espíritos que estão encarnam na Terra em povos mais primitivos,
é porque a sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. Ele encarna em um povo um pouco mais evoluído do que ele. Vamos supor, os nossos selvagens já são uma etapa mais evoluída para ele. Por quê? Porque eles não compreendem ainda um aspecto muito mais profundo da evolução humana. Se Jesus falasse, por exemplo, ao invés de colocar na Bíblia, no Evangelho, como em várias vezes coloca, o fogo do inferno, as trevas exteriores, está lá na Bíblia, está lá no Evangelho. Mas por que Jesus colocou? Porque o povo não ia entender o aspecto emocional, o aspecto da consciência, a dor moral, porque ainda era muito embrutecido a consciência humana. Nós ainda vivíamos numa condição muito infantilizada moralmente, né? Então, ele passa o ensinamento e fala, olha, aqueles que não seguirem serão condenados ao fogo do inferno. A gente pega isso, leva ao pé da letra. Como que Jesus não condena ao fogo do inferno? Não é. É o inferno moral, da consciência culpada. Não é? O espírito não pode avançar senão gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E é aí que vemos uma das necessidades da reencarnação, que está verdadeiramente de acordo com a lei de Deus, com a justiça divina, com a justiça de Deus. Gradualmente. Você vai deixando de ser embrutecido e ficando mais elevado. Não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Quando a gente fala assim, até desanima. Mas não é para desanimar. Tem espíritos encarnados na Terra que levam, quando tem muita força de vontade, às vezes, uma encarnação inteira para se livrar de um vício. Por que eu falo às vezes? Porque tem gente que não se livra de um vício e arruma 3. Né? Então, leva tempo para se largar de uma conduta errada e admitir como hábito uma conduta certa. Precisa muito autodisciplina. Precisa utilizar de uma expressão que todo espírita tem medo. E não é umbral e não é obsessor. Tem medo disso? Tem também. Mas tem mais medo de uma expressão chamada reforma íntima. Nossa, espírita, olha como eu fiquei arrepiado. Não é? Por quê? Porque dói, porque é difícil, porque é complicado. Então, demora. Como ele fala aqui. Então, os espíritos primitivos, ele vive como espírito primitivo. Quando ele encarna no mundo mais evoluído, mesmo entre os selvagens, ele ainda apresenta expressões de manifestação muito bárbaras. Né? Não obstante, muitas vezes, a sua evolução intelectual. À época de Jesus, o Império Romano, tirando, logicamente, a China, que estava fechada em si mesma, ela fez um avanço de sociedade mesmo no mundo ocidental espantoso. As noções de direito que Roma introduziu no mundo é algo extraordinário, em todas as áreas. Era um povo muito mais avançado. Mas, diante de todo esse avanço, eles jantavam assistindo o gladiador, um matar o outro. Arrancava a cabeça de alguém lá na arena, o marido virava, posso o sal, fazendo favor? Moralmente, eram muito primitivos ainda.
intelectualmente mais evoluídos, né? De outro modo, em que se tornariam esses milhões de seres que morrem a cada dia no último estado de degradação moral, se não possuíssem os meios de atingir a superioridade? Se Deus não fosse misericórdia, se Deus não fosse perdão. É aquilo que eu falei quarta-feira. Imagina se Deus virasse para a gente e falasse: olha, deu, você errou muito, ó, não tem mais jeito. Estava ralado, gente. Se a nossa última encarnação é o topo moral da nossa escala evolutiva, imagina como é que era no passado. Às vezes eu olho no espelho e dou risada. Meu Deus, eu, nesse momento, sou o topo moral da minha escala evolutiva? Imagina o que eu aprontei no passado. E por que eu consigo? Por que hoje eu tenho pavor de matar alguém? Porque eu fui evoluindo ao longo das encarnações, como todos nós. Porque eu tenho absoluta certeza, gente, não foi muito longe, não. Alguns séculos atrás aí, matava e nem pensava. Dormia, como se diz, com a consciência tranquila. Né? Lei de Italiano. Aos poucos foi evoluindo. Se não pudessem ter meios de atingir a superioridade, por que Deus os desherdaria dos favores concedidos aos outros homens? Por que Deus impediria os maus de evoluir e só permitir que os bons evoluíssem? Aí me perdoem, gente, mas eu não vou recordar o Espírito que fala sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre os dons da mediunidade. E ele fala assim: imagina se Deus permitisse a mediunidade só àqueles que fariam bom uso dela. Seria o mesmo que permitir a fala somente a pessoas que não falariam mal. Existia muito mais mudo no mundo do que pessoa falando. Não é? Porque todo mundo tem a oportunidade de evoluir. Tá? Alguma questão? Alguma dúvida? Oi? Só uma pergunta. No caso, eu acho que a maioria queria saber de matar, entendeu? No caso, assim, pensa, não só pensa, mas não vai fazer. Nem no caso, não vou falar em termos de Brasil, vamos falar em termos da Rússia. Muitas vezes assistindo televisão, Ucrânia e Rússia, e fala, pô, por que não aparece um louco lá e dá um tiro na cabeça desse homem, que é o Putin, né? Eu mesmo penso várias vezes, depois eu me arrependo, poxa, eu vou lá no espiritismo, estudo tudo, não posso pensar isso. Começo a me colocar assim, né, entendeu? Sofro um pouquinho. Mas é exatamente essa questão que demonstra o aspecto da evolução gradual. Gradual. Não é que nós deixamos de ser maus para nos tornarmos bons do dia para a noite. Nós passamos por uma série de etapas. A primeira etapa é: eu faço e para mim isso não é o mal. Alguém está fazendo mal para alguém, eu vou lá e mato. Não porque eu sou mal, mas porque ele é mau, então ele merece morrer. Esse é o primeiro estágio. Como qualquer filme de aventura dos Estados Unidos. Não é assim? O cara vai lá, mata 1 milhão de pessoas, mas ele é herói. Por quê? Porque ele só matou os bandidos. Mas quem falou que o bandido não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem irmão? Estraguei, o pessoal que gosta de assistir filme de aventura já não vai mais assistir. Estou brincando, gente, mas é a realidade, é pensar nisso. Primeiro, olhou torto para mim, eu mato. E vou dormir tranquilo, consciente de sono, segundo Joana de Anjos, no livro O Homem Integral. A consciência semi-desperta, eu já quero matar. A vontade é grande de matar, mas eu já não mato porque eu sei que é errado. A consciência, a mente, obriga o instinto a se controlar.
O tigre do mal que existe dentro de mim já está enjaulado. Às vezes ele escapa, mas a gente segura. O terceiro nível é: eu já não penso e não quero fazer o mal. Então, é uma graduação. Hoje, quem é o pai e a mãe da paciência, ontem não tinha pavio. Falava alguma coisa, olhava torto, ele pulava no pescoço. Hoje, calma, gente, vamos resolver de outro jeito. A própria vida física é assim, né? Quando a gente é adolescente, não, vamos brigar, vamos bater, vamos acontecer, vamos mudar o mundo. Vai passando o tempo, depois dos 40, 50, calma, gente, vamos com calma. Não é assim que a banda toca. Paciência. É porque até depois que casa, você não muda nem o controle da TV. Você vai mudar o mundo. Né? Então, não adianta, não adianta. Com calma, com paciência, a gente chega lá também. Afinal de contas, ao contrário do que muita gente pensa, Deus governa o universo não com ódio, não com sistema de vingança, mas com um profundo amor e paciência. Paciência. Separar o joio do trigo. Mas como que se separa o joio do trigo? Tem que esperar o trigo crescer. E é isso que Deus faz conosco. Espera o joio do bem crescer em nós para nós próprios matarmos o joio negativo em nós, né? Bom, questão 272. Espíritos vindos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como canibais, por exemplo. Canibais, como a gente falou no começo, é apenas um exemplo de inferioridade. Poderiam nascer entre povos civilizados? Espíritos vindos de um mundo inferior à Terra. Qual é o mundo inferior à Terra? Mais uma vez, nós estamos no mundo de provas e expiações. Qual é o mundo inferior à Terra? Primitivo. Aqueles que no mundo primitivo já estão no topo da escala evolutiva daquele mundo, eles podem começar a encarnar aqui? Sim ou não? Sem ler a resposta. Sim. Eles vão encarnar aqui na condição de espíritos no topo da escala evolutiva do nosso planeta? Não. Então, sim, podem. Aos que se desencaminham ao querer subir muito alto. Ficam desajustados entre vós, porque possuem costumes e instintos que não se afinizam com vossos. Como assim? Aqueles que estão evoluídos, muito evoluídos no planeta primitivo, ainda carregam muita coisa daquele planeta e têm uma dificuldade muito grande de se adaptar aqui. Imagina um espírito, como ele tem que ser embrutecido para ter dificuldade de se afinar ao planeta Terra. Hein? Não é? Então, é aquilo que eu falei, é uma mescla. Ele vai lentamente modificando de uma condição para outra, e não faz isso em uma encarnação só. Então, geralmente, ele vai encarnando em povos mais primitivos, vai evoluindo. Se ao longo das evoluções aqui na Terra ele consegue um pouco de evolução e consegue de alguma forma se adaptar à condição aqui, ele fica. Né? Ele saiu da barbárie total para uma barbárie relativa, não é? E ele fica. Mas se ele encarna de um planeta primitivo para um planeta como a Terra e não se adapta depois de algumas encarnações, o que acontece com ele? Volta. Um planeta primitivo. E aí eu cheguei onde eu queria.
pensou que iam escapar, né? Por quê? E aí Kardec continua. Esses seres nos dão o triste espetáculo da velocidade, da violência, da brutalidade, em meio à civilização. Ao retornar, renascendo entre os canibais ou entre os primitivos, não sofrem uma queda, não é um degredo, não é uma degradação, apenas voltam aos seus lugares. Com isso, talvez até ganhe. Então, aqui, ele tentou evoluir aqui, não deu conta de acompanhar a classe, ele volta. Uma classe inferior. Não é degredo. Porque o povo está apavorado com a transição planetária. Ai, eu vou virar macaco agora, eu estou ferrado. Porque o João falou. O João falou que na transição planetária, aqueles que não se adaptarem à Terra vão voltar a ser macaco? Não. Vão voltar ao primeiro estágio da conduta humana, que é homem de Neandertal, vulgarmente chamado de homem macaco, por quê? Você já viu um homem de Neandertal como é que é, né? Mas é animal? Não, é humano. É o primeiro degrau. Mas isso não é degredo? Não. Por quê? Porque ao retornar, renascendo entre os canibais e os primitivos, não sofrem uma queda, uma degradação, apenas voltam aos seus lugares. E com isso até ganham. Por quê? Porque o indivíduo tem um carro importado do último ano, tem uma conta bancária maravilhosa, fala 8 línguas, tem um emprego maravilhoso, é um cara chique, acostumado com terno, Pierre Cardin, nossa, Pierre Cardin ajudou, né? Mas, enfim, terno, gente, eu uso referências da minha época, não tem jeito. Italiano, perfumes importados. Só que você olha dentro do indivíduo, como que ele é? Ele é um macaco que anda. Por quê? Escreveu, não leu? Pode comer. Ou você segue o que eu quero, ou eu passo por cima de você. Se não mata, se não é um criminoso, ele destrói a vida da pessoa. O que é isso? Ele consegue se adaptar a um planeta que está em regeneração? Qual a característica principal daqueles que ficarão na Terra? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a Terra. A principal característica para ver quem vai e quem fica é... Rufem os tambores. O compromisso com o bem. Não quer dizer que a gente é perfeito, anjo maravilhoso. Não. O compromisso com o bem. Quando a gente erra, dói na consciência, a gente faz o possível para reparar. A gente não quer errar, mas a gente ainda erra. Por quê? Porque é uma transição, é gradual. Como diria Paulo na sua carta aos Colossenses, meu Senhor, porque eu ainda faço aquilo que não quero. E tenho tanta dificuldade de fazer aquilo que eu quero. Por causa desse processo de transição. Né? Então, aqueles que voltarão à condição de mundo primitivo são aqueles que não se adaptaram aqui. Só. Então, para eles voltam moralmente a uma condição compatível à condição que eles tinham aqui, só que aqui eles já eram inferiores. Lá eles vão ser evoluídos do ponto de vista intelectual. Aí nascem as primeiras civilizações, aí nascem as pirâmides, aí nasce toda aquela tecnologia da Idade Antiga que a gente não sabe de onde veio. Que no nosso caso do planeta veio de Capela. Tá? E que do planeta em que Deus nos livre ir nesse período de transição planetária, viraram a Terra.
Tá? Então, fica tranquilo. Você leva uma vida tranquila, uma vida boa, uma vida honesta. Está comprometido com o bem? Você vai ficar. Agora, você gosta de ver o circo pegar fogo? Né? Você gosta de ver a crueldade? Né? Quando eu estava abrindo um parênteses rápido, vocês sabem que eu gosto de parênteses, então nem peço desculpa mais. Quando eu estava na faculdade, a matéria que eu mais adorava era direito penal. Nossa, como é bonito o direito penal. Comecei a trabalhar. Vou seguir a área. Vou seguir a área. Entrei na justiça gratuita, peguei um caso que, olha, eu peguei nojo da área. O cara pegou um mototáxi, foi pedindo para ir numa área rural. Aí ele arrancou a cabeça do mototáxi. Na audiência, o juiz perguntou por quê. Porque eu queria a moto dele. Mas não tinha outro jeito? Não, porque eu gosto de sentir o sangue quente derretendo na minha mão. Eu falei, eu nunca mais vou trabalhar na área criminal. Mas o que é isso? É um espírito extremamente embrutecido. A Terra é evoluída demais para ele. O que acontece com um espírito desse? Ele não é degradado, ele apenas retorna à condição que ele é. Porque precisa evoluir um pouquinho mais. Entende? Então, ninguém é deserdado. Tá? Então, quando ele fala, sim, espíritos vindos de mundo inferiores podem encarnar na Terra? Podem, até podem. Mas muitas vezes eles se sentem desajustados, porque ainda possuem costumes e instintos que não se afinizam já com a gente. Assim como falar mal dos outros, não perdoar, guardar mágoa, ter inveja. São costumes que são terríveis para espíritos já habituados a um mundo feliz, por exemplo. Eles olham para a gente, meu Deus, como eles são bárbaros de não perdoar. É um processo de transição gradual e lenta. Tá? Tudo ok? Tudo ok, Marlene? Ok. Então, vamos à última questão, só para encerrar esse assunto. E aí, aquela questão que eu falei do spoiler, né? O homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar em uma raça selvagem? A gente precisa compreender o contexto da pergunta. Porque se a gente for levar apenas pelo lado físico, a pessoa está numa civilização tecnologicamente mais evoluída. Ele tem como reencarnar por expiação em uma raça selvagem, de índios, por exemplo? Pode. Não pode? Pode. Mas aí a gente vai ler a resposta. Espera aí, deixa eu mudar a página. Aumentar, porque eu... Né? Sim. Sim. Mas isso depende do gênero de expiação. Gênero de expiação. Por quê? Semelhante atrai semelhante. Então, o indivíduo erra de tal forma em uma sociedade mais evoluída que ele retorna a uma civilização menos evoluída por sintonia vibratória.
Tá? Por exemplo, um senhor que tenha sido cruel, uma pessoa que é cruel, ela está em sintonia com o mundo que está em transição? Não. Não é? Não. Então, a probabilidade dela reencarnar em uma civilização menos evoluída é grande, por sintonia. Mas aqui não é uma questão de reencarnação em outros planetas. É nesse planeta mesmo. Um senhor que tenha sido cruel com seus escravos poderá tornar-se escravo, por sua vez, e sofrer os maus tratos que fez os outros suportar. Pode ou não pode? Pode. Agora, a pergunta que vale a nota. Pergunta que vale se vai passar ou não vai passar. É castigo? Por quê? Voltando àquela questão, quando o espírito na erraticidade prepara o seu plano encarnatório, estudando a melhor forma de evoluir, então quer dizer que ele, junto com a espiritualidade superior, prepara o seu próprio plano encarnatório, analisando a misericórdia divina, tendo a possibilidade de resgatar pela dor ou pelo amor, uma vez que o amor cobre a vastidão de pecados do mundo, o indivíduo pode escolher por reencarnar e resgatar o seu equívoco pela prática do bem ou pelo sofrimento, não é? Então, por que o indivíduo opta por sofrer a mesma condição que ele impôs ao outro? Se ele tem a possibilidade de resgatar de uma forma mais tranquila através da prática do bem. Não tem lógica isso? Tem lógica, não? E por quê? Uma palavrinha. Remorso. Remorso. A pessoa só se sente liberada se ela passar por um sofrimento análogo, próximo, semelhante ao que ele impôs a outro. Rapidamente, havia uma pessoa que tinha obsessão no grau de subjugação. E essa pessoa foi subjugada por esse espírito 30 anos. De tal forma que, quando ela tinha um recém-nascido, e ela fazia uma mamadeira, por exemplo, ela ia dar a mamadeira, o espírito induzia ela pensando assim, não, mas você errou, você não colocou açúcar, você colocou veneno. Aí ela jogava, desinfetava, fazia de novo, ela errou de novo. E ela começava a chorar. E o marido, a mãe, que tinha que fazer uma mamá para dar para a criança. O marido, vendo a situação da esposa, vamos sair, dar uma volta, passear, arejar um pouco. Se você for, seu filho mais velho morre. Se você não for, seu filho mais novo morre. E ela desesperava. A situação se prolongou durante 30 anos, até que esse espírito resolveu perdoar, seguir o caminho dele. Passado 15 anos, nós estávamos numa reunião mediúnica e essa pessoa que era obsediada, médium, já totalmente equilibrada, estava na reunião como médium. E eu, naquela noite, eu estava como orientador, também chamado como doutrinador, né? Palavra feia, esquisita, mas enfim. A gente não doutrina nem o nosso espírito, vai doutrinar o dos outros, né? E o meu espanto, quando a minha mediunidade me permitiu percebê-lo
ali. Eu falei, meu Deus, eu já perdoou, já faz 15 anos, o que você voltou a fazer aqui? Eu vim pedir ajuda. Achei estranho. Ele deu facilidade por uma irmã nossa ali, que não era a obsediada, e chorando disse, olha, eu já te perdoei e já te pedi perdão 1 milhão de vezes pelo que eu fiz. Mas chega o momento de eu resgatar. E eu vou voltar à Terra para resgatar o que eu fiz com você. E eu queria que você orasse por mim, porque eu estou com medo de não dar conta. Aí ele narra as situações que ele ia nascer. Ele ia nascer cego, surdo, mudo, sem os braços. Em uma casa de sapê às margens do Rio Amazonas. Quando a pessoa que era obsediada ouviu isso, não precisa. Você tem condição de resgatar pela prática do bem. E ele disse exatamente isso. Se eu posso, eu sei que eu posso. Os orientadores espirituais falaram que eu posso. Mas se eu não passar por um sofrimento grande, eu não me sentirei limpo. Então, eu peço a você que ore por mim, para que eu consiga vencer. Ele encarnou. 12 anos depois, ele se comunica feliz, porque ele tinha conseguido. Reencarnou nessa condição, desencarnou aos 11 anos e estava liberto. Então, a questão toda não é castigo divino, a questão toda é a consciência culpada, que muitas vezes chega à raia da culpa que desvala no remorso e acaba trazendo um sofrimento atroz para o espírito. Né? Então, muitas vezes o senhor de engenho pede para vir na condição de escravo. Né? Que fez suportar. Aquele que um dia comandou poderá, em uma nova existência, obedecer até mesmo aqueles que se curvaram à sua vontade. É uma expiação que lhe pode ser imposta, se apoiou no seu poder. Um bom espírito também pode escolher uma existência em que exerça uma ação influente e encarar entre povos mais atrasados para fazer com que progridam, o que, nesse caso, é para ele uma missão. Espíritos mais evoluídos encarnam em sociedades ou planetas menos evoluídos como meio de evolução por missão. Eles vêm nos ajudar, não porque ele precisa vir, mas porque ele quer vir. O doutor Bezerra de Menezes, esse todo mundo conhece, né? Quando completou 50 anos, seu desencarne, no dia 11 de abril de 1950, ele recebe das mãos de Maria Santíssima o presente de poder escolher no sistema solar um planeta que ele quisesse para reencarnar. Um planeta feliz. E ele pede, com toda a humildade, a possibilidade de se manter na Terra. Porque enquanto um dos meus irmãos da pátria do Cruzeiro sofrerem, eu não sou digno, ou não me sinto digno de reencarnar no planeta feliz. E agora, segundo algumas informações de Valdo Franco, o próprio Dr. Bezerra, junto com outros que já estão vindo, voltarão para alavancar definitivamente a sociedade humana como um planeta mais evoluído, transição. Então, ele necessita vir? Não. Mas por que ele vem? Por amor àqueles que estão na retaguarda. Como Jesus. Ninguém obrigou Jesus a vir. Ele veio porque quis. Ele veio por amor. Ele veio porque o verdadeiro amigo é aquele capaz de dar a vida pela vida do amigo. Como o próprio Cristo falou. Então, essa questão ela é muito vinculada
há uma questão de sintonia vibratória. Com o que você sintoniza? Ou melhor, você já sintoniza com o bem? Ou você ainda sintoniza com a crueldade? Você já ainda sente prazer quando vê outra pessoa sofrer? Ou não, isso já me causa repulsa. Né? E por que te causa repulsa? Ah, porque eu sou muito evoluído, por isso eu tenho repulsa. Eu conto ou vocês contam? A espiritualidade, e aí, um mentor espiritual que me orientou uma vez, porque às vezes a gente sobe tanto, né? A gente cresce tanto a bola da gente pelo orgulho, que os mentores têm que puxar para baixo, e ele puxa para baixo pela orelha, né? E desce. Eu falei, ai, meu irmão, um dia eu estava orando assim, né? Falei, nossa, como eu sou evoluído já. Eu tenho tanta repulsa de uma determinada coisa, eu não vou contar a coisa porque eu tenho um tantinho de orgulho também, ainda. Que quando eu vejo no filme essa ação, esse crime, esse erro, eu sinto uma repugnância incrível. Então, eu sou evoluído. Eu acho que ele me permitiu vê-lo nesse momento para eu ver ele sorrindo de mim. Ele virou para mim, meu filho, sabe por que você tem tanta repugnância disso? Porque você cansou de fazer isso. E agora que você mudou, você tem uma repugnância tão grande, porque no teu inconsciente está lá que você fez muito isso aí. Então, agora que você não faz mais, você tem repulsa. Então, essa questão da evolução, a gente não precisa ter muito medo, porque o povo espírita é esquisito. Para não dizer doido. A pessoa fala assim, eu tenho pavor de ir para o umbral. Mas a questão não é ir para o umbral. Quando você desencarnar, não vai ter um mentor na condição de São Pedro com as portas da chave do céu, falando, você umbral, você colônia. Não! Você quer saber... eu vou estragar o domingo de vocês. Você quer saber se quando você desencarnar, você vai para um umbral, vai para uma região melhor? Analisa a sua vida. Como que é a tua vida? Você está vivendo nos padrões vibratórios das regiões inferiores? Você gosta de falar mal dos outros, gosta de prejudicar os outros, gosta de levar vantagem em tudo? Cuidado. Você está ali como diz o Cerqueira, você está na beirinha do umbral. Agora, você já se esforça por ser melhor. Porque quando você vê alguém em necessidade, você já tem um impulso de ajudar. Quando você tem um sentimento negativo dentro de você, não, pera lá, não, eu não posso fazer isso. Você já está na condição de uma colônia superior. Então é assim, gente. Não é ninguém que vai te mandar, não. Você se manda sozinho, não se preocupa, não. Pois não, doutor. É uma atração magnética. Né? Atração magnética. Como se fosse um imã atraindo a limalha de ferro. Claro, exatamente. E aí, até aproveitando um pouquinho e pedindo já autorização pelo tempo, é uma atração magnética mesmo. Né? Você não verá além daquilo que a tua vibração alcança. No mundo espiritual, lembra do filme O Sexto Sentido, que o menininho fala, os espíritos só veem o que querem ver. E no fim, o Bruce Willis estava morto. Acabei com quem não assistiu o filme, contei o final.
Por quê? É verdade. Os espíritos que estão numa condição inferior, o umbral, estão tão vinculados magneticamente ao seu sofrimento que eles não veem os mentores junto. Por que os mentores não fazem nada, não tiram eles de lá? Porque eles não deixam. Eles não abrem acesso vibratório para que eles intervirem, façam a intervenção. Não vem. Por quê? Porque estão vinculados naquele plano. Então, gente, não tem salvador da pátria. Quem se salva somos nós próprios. Você quer ter uma vida legal no mundo espiritual? Você quer? Começa a mudar hoje. Como que você muda? Primeira coisa que a pessoa tem que saber para mudar é o que ela tem de errado. Porque se a pessoa não se conhece, é como ir na farmácia. O que o atendente ou farmacêutico vai perguntar? O que você tem? O que você está sentindo? Não é assim? Eu não sei, não. Me dá aquele remédio amarelo que eu gostei. Achei bonito. Não. Então, você tem que descobrir em você que ponto negativo que está te prejudicando mais. Eu tenho língua solta. Eu gosto de falar mal dos outros. Então, trabalha isso. Eu tenho uma inveja de lascar. Trabalha isso. Eu tenho rancor, eu tenho mágoa. Não adianta, viu, gente? Você tem mágoa de alguém, não adianta mudar o nome, falar que não é mágoa, é sentimento. Que dá no mesmo. Trabalha isso. Para ajudar a trabalhar quem tem mágoa, certa vez um espírito amigo virou para mim e falou assim: filho, quando a pessoa tem mágoa de alguém, ela não deve perguntar se ela vai ter uma doença grave. Ela tem que perguntar quando ela vai ter uma doença grave. Ela só não tem uma doença grave, se guarda mágoa por muito tempo, se ela desencarna antes. O que é a doença? É a exteriorização de algo negativo que existe dentro do indivíduo. Não existe coisa mais negativa para o indivíduo do que a mágoa. Então, a gente dá o tapa com a luva de pelica que esconde a mão, né? É assim. Para mim também. Então, essa mudança, seja para um mundo mais evoluído, menos evoluído, primitivo, provas, expiações, transição planetária, essa salada que está na nossa cabeça, para onde eu vou, para onde eu não vou, o que eu faço da minha vida, o que Jesus quer de mim, tranquilo, gente. Para e pensa. O que eu estou fazendo da minha vida hoje? Como é a minha relação com a minha família? Como é a minha relação no trabalho? Como é a minha relação no trânsito? Como é a minha relação na sociedade? O que eu penso quando eu estou sozinho? Entre aspas, porque ninguém fica sozinho, né? Entendeu? É isso. Quer saber como é que está a tua vida no mundo espiritual? Você já está montando uma casinha na colônia? Ou se você está preparando o barraco no umbral? Pensa, analisa o que você pensa quando você está sozinho. Então, daí você já vai ter uma noção boa e aí começa a trabalhar isso. Em relação à alimentação animal, semana que vem, querido Edson está aqui, ele tem muito mais condições de responder do que eu, tá? Mais alguma questão? Alguém quer colocar alguma coisa? João, eu queria fazer um comentário aqui, nem é tanto a ver com o que você falou, mas é com uma pergunta. É porque a pergunta fala se a pessoa pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, encarnar numa raça selvagem, né? Depois, o primeiro exemplo que ele dá é esse: um senhor que tenha sido duro para seus escravos poderá tornar-se escravo, dando a impressão que Kardec achava que todo escravo era selvagem. É assim, eu acredito,
aqui defendendo Kardec, tá? Sim. Eu acredito que Kardec quis apenas dar um exemplo, não quis dizer que todo escravo é selvagem, porque desde o Império Romano a gente sabe que os grandes filósofos gregos eram escravizados e eram pessoas de alto nível cultural, moral, muito superior aos escravizadores. Então, eu acredito que o Kardec não quis dizer com essa, quis apenas dar um exemplo de como a pessoa pode mudar de posição para evoluir, mas não quis dizer que toda pessoa que foi escravizada é selvagem. Na verdade, eu fico constrangido, doutor. Aí eu vou ter que usar no mínimo 5 minutos. Realmente, né? Nós não precisamos sair da seara espírita. O próprio Nestório, no livro Há 50 Anos Depois, que tinha um conhecimento fantástico, né? E era escravo, né? Eu acredito, e aí é uma opção própria minha, Kardec e a espiritualidade superior trabalhou uma linguagem acessível às pessoas da época, assim como Jesus também. Por quê? Pasmem, não sou eu, e não é o coitado do Kardec. Na Revista Espírita, de outubro de 1961, Kardec tem um artigo que tem um nome muito bonito. As mulheres têm alma? E aí a mulherada desce o pau no Kardec. É que ele recebia muita carta nesse sentido. Por quê? Porque mulher, naquela época do século XIX, para eles não tinha alma. E o que não tem alma é coisa. E o que é coisa não tem sentimento. Então você faz o que quer. Se numa sociedade em que as pessoas têm dúvida se mulher tem alma, imagine escravo. Então, é o que aconteceu aqui no Brasil, né? Vendia em praça pública, não trabalhava, matava, e não tinha problema, né? Ia na igreja católica, o padre absolvia, porque afinal de contas não tinha alma. Então é uma coisa, você não está matando uma pessoa, você está matando uma coisa, né? Então, ele, e aí é o meu ponto de vista, ele demonstrou uma linguagem acessível àquelas pessoas da época, né? Porque se ele utilizasse uma linguagem um pouco mais sutil, talvez não surtisse o mesmo efeito. Então, logicamente que hoje, da mesma forma da alimentação carnívora, da mesma forma, ele se colocou com uma linguagem específica da época, para que aquelas pessoas pudessem compreender melhor. Mas a Adelina tem razão nisso, né? O escravo não é pela sua condição de escravo que ele é inferiorizado ou moralmente inferior. Ele está socialmente inferior, economicamente inferior, materialmente inferior. Mas isso não significa que ele é moralmente inferior. Até porque... Provavelmente quem escraviza, né? É moralmente inferior. Com certeza. Até porque nós temos, e aí no meio espírita também, outra coisa que faz arrepiar, né, porque o povo tem um pavor disso, os pretos velhos, que são espíritos, muitas vezes, muito evoluídos, e que viveram na condição de escravo, como até meio de alcançar uma evolução muito grande nessa missão. Então, é mais ou menos isso, tá? Bom, não temos mais nada por hoje, né? Porque, assim, é uma forma de falar, olha, gente, está passado o tempo, então a gente, ao invés de falar, tem mais alguma... Então, tá bom por aí hoje, tá bom? É como quando a gente quer dormir a visita no banco. Então, né? Aí já deu para entender, né? Então, vamos encerrar por hoje. Vamos à nossa prece final.
E o mentor está me soprando aqui no ouvido. Gente, me perdoem, esqueci de fazer a prece inicial. Me perdoem. Mas vamos fazer a prece final e depois a... Deus, Pai misericordioso, a gratidão por termos, nesses momentos, o intercâmbio com os seus mensageiros, que pudéssemos, nessa manhã, entrar em contato com as suas verdades divinas. Nos ajuda, Mestre Jesus, a compreender com a mente, mas sentir com o coração, para que essas informações possam nos alavancar o progresso moral. Como irmãos em humanidade, possamos caminhar